Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação recebê-los para esse nosso encontro sobre a inteligência artificial, a importância e as dificuldades na implantação nos municípios, no poder público em geral. Nós estaremos nessa tarde com a presença do Dr. Kleber Canuto, né, que é doutor em Tecnologia e Inovação pela Universidade do Paraná, e hoje trabalha no Senai, né, do Paraná, coordenando pesquisa, desenvolvimento e inovação em ciência de dados e negócios digitais no Senai do Paraná. Nós teremos o Dr. Rafael Fácio, que é procurador do Estado de São Paulo, e nós teremos também a doutora Luana Beiersdorf, que é co-criadora e coordenadora do Nidus Lab, aqui do governo de Santa Catarina. Nós também teremos um vídeo, né, que será apresentado com a fala do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, né, o Dr. Buligon, e nós teremos também a representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a doutora Eliana Cardoso Imediato de Azambuja, que é coordenadora geral de transformação digital do MCTI. E para dar início, então, eu sou o diretor da EGEM, a EGEM é uma das parceiras do governo do estado nesta realização, meu nome é Dionei, e vou fazer a mediação, então, com muita satisfação desse debate. E para dar início, nós passamos, então, para a Meiriele Tainara, né, que é a coordenadora da área ali na Secretaria de Estado, para fazer a sua fala. Obrigada, Dionei. É uma satisfação também para a gente estar aqui, né? Eu represento agora o Luciano Buligon, nosso secretário, que está em viagem com o governador. A nossa equipe também, nossos gerentes, nosso diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação estão em deslocamento, porque nós vamos ter um encontro em Rio do Sul amanhã, com todos os gestores dos centros de inovação. Então, é uma satisfação bem grande estar representando, né? Infelizmente, eles não estão presentes, mas estão assistindo. Então, agradeço todos que estão nos assistindo também, agradeço especialmente vocês que aceitaram, né, o nosso convite para participar desse webinar. Eu acredito que essa tarde vai ser muito proveitosa, esse assunto é muito interessante e muito rico, e com certeza eles atravessam várias gerências, vários departamentos, várias secretarias, e a sociedade como um todo, né? Então, a gente também vai desmistificar um pouco a ciência de dados, a inteligência artificial, que ela está na nossa vida, está presente, e eu acredito, então, que essa conversa hoje vai ser muito proveitosa. Como o nosso secretário não pôde estar presente, ele deixou um vídeo, e eu vou pedir para o Dionei, então, agora passar esse vídeo, e, novamente, obrigada. Olá, pessoal! Estou passando por aqui para desejar um excelente evento. Essa é mais uma atividade, é mais um movimento importante do nosso ecossistema de inovação, do nosso já reconhecido e fortalecido ecossistema catarinense de inovação. É importante dizer que esses eventos fortalecem as nossas startups e, acima de tudo, fortalecem a nossa economia. Afinal de contas, as nossas startups já representam 6% do PIB catarinense. Por isso, sucesso a esse nosso evento do webinar, a vocês todos que estão na sala. Eu estou na estrada, por isso não posso estar aí, porque senão estaria presencialmente para também aprender com todos vocês. Um grande abraço e sucesso! Ok, a gente agradece, então, Meiriele, e a fala do nosso secretário, né, que sempre é atuante e parceiro, né, dos eventos que a gente faz, e principalmente desta área, né, de inovação. Nós vamos passar agora a palavra para a doutora Eliana Cardoso Imediato de Azambuja, que é a coordenadora geral de transformação digital da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A palavra está com a senhora. Boa tarde. Boa tarde, Dionei. Obrigada. Eu agradeço o convite para estar aqui participando desse evento.
É uma satisfação poder falar um pouco do trabalho que a gente está fazendo aqui no Ministério, aqui na nossa diretoria de tecnologias da informação. Eu vou falar um pouco hoje da Estratégia Brasileira de Transformação de Inteligência Artificial, que foi lançada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia agora no mês de abril. É importante para a gente difundir esse trabalho que nós estamos fazendo, mostrar que a estratégia ela foi um trabalho de cerca de um ano entre discussões com várias instituições do governo, da academia, que participaram de empresas, e para que a gente pudesse construir essa estratégia. Então, a estratégia ela foi lançada em abril, ela tem o objetivo de discutir essa questão, a importância da inteligência artificial, de levar esse assunto, de incentivar para mais instituições no país, de proporcionar que mais pesquisas sejam feitas nessa área para que a gente possa utilizar a inteligência artificial no Brasil com segurança, com ética e de todas as formas que os outros países têm atuado e que a inteligência artificial demanda, de todos os cuidados que ela demanda. Nós criamos aqui no Ministério um comitê gestor um comitê de governança da estratégia, que nós estamos, nesse momento, já trabalhando na construção desse comitê gestor, para que a gente possa começar a implementar 73 ações estratégicas que estão presentes na estratégia. A estratégia ela foi construída com eixos transversais e eixos verticais. Os eixos transversais, eles olham os transversais da legislação, da regulação e uso ético da inteligência artificial, que são aspectos que estão diretamente envolvidos com as tecnologias digitais e especificamente com a inteligência artificial. A governança da inteligência artificial, como é que nós vamos tratar esse tema essa governança aqui no país, e também os aspectos internacionais. Esse tema da inteligência artificial, ele traz ele tem uma demanda muito grande de várias instituições, tanto no país quanto no exterior. O Ministério, o Brasil, e por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu e Itamaraty, a gente tem discutido esse tema da inteligência artificial com vários países. Hoje nós fazemos parte de um grupo chamado GPAI, que é um grupo que é ligado à OCDE, focado em inteligência artificial. Então, o Ministério, ano passado, o Brasil foi aceito nesse grupo, e onde nós estamos discutindo os principais temas ligados à inteligência artificial, e com isso a gente não só leva as informações do Brasil, como traz para os nossos grupos de pesquisa e empresas o que está de mais latente nas discussões internacionais. Temos cooperações internacionais que nós já estamos discutindo no início com o Canadá, com a Eslovênia, com o Reino Unido, com a Alemanha, vários países que nos procuram e que têm interesse em tratar com o Brasil, de fazer projetos e pesquisas conjuntos sobre inteligência artificial. Então, é um assunto que está muito assim, latente em todos, tanto no país quanto no exterior. Além dos eixos transversais que eu falei, da legislação, regulação, governança e internacional, a estratégia também ela foca em eixos verticais, que são temas que se encontram, que é a questão da educação, da força de trabalho e capacitação de pessoas. Isso é um tema muito carente no Brasil. A gente precisa treinar pessoas para trabalhar com esse assunto, com todas as tecnologias e também com inteligência artificial. Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, inovação e o empreendedorismo em IA. Como é que vai ser a aplicação da IA nos setores produtivos, no setor público e também na segurança pública. Então, são vários os temas, e ainda um tema que perpassa todos esses é a questão da segurança cibernética da inteligência artificial. Então, com base nesses pilares, nesses 9 pilares que a estratégia ela foi montada, como eu disse, para cada um desses eixos, nós temos ações definidas, e nós estamos começando agora a trabalhar na identificação, num diagnóstico, um diagnóstico rápido que nós já estamos fazendo
do que já está acontecendo no Brasil e quais serão as nossas prioridades dentro dessas 73 ações, para que assim a gente possa já começar a implementar essas ações. Então, para completar as nossas atividades também em inteligência artificial, o Ministério já está apoiando algumas atividades. Então, recentemente, junto com o governo do Estado de São Paulo e com o CGI, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, nós estamos apoiando 8 centros de pesquisa aplicada em inteligência artificial. Esses centros já foram selecionados e a gente deve fazer agora a segunda etapa desse edital, que vai completar os 8 centros de inteligência artificial que o Ministério, junto com a FAPESP e o CGI, vão implementar. Então, já foram selecionados um centro de IA focado em tecnologias para uso em cidades, 2 em saúde, 2 em indústria e 2 em agro. Não, desculpa, 1 em cidades, 2 em saúde, 2 em indústria e 1 no agro. E esses centros já estão, são parcerias público-privadas, onde a gente tem não só universidades, como empresas, institutos de pesquisa e também parceria internacional, e esses centros já estão começando a funcionar. Além desses centros, o Ministério tem, por meio da Rede Embrap, a Rede Embrap a Embrap, vocês devem conhecer, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação, ela tem uma rede de inteligência artificial, que hoje 19 das unidades da Embrap já estão com pesquisa focadas em inteligência artificial. Então, com dados aqui de maio, nós já temos 193 projetos apoiados só em IA, que são projetos de empresas parceiras da rede Embrap, e uma aplicação de cerca de 220 milhões de reais que já estão sendo investidos nesses projetos. Então, com relação aos centros de IA, que eu falei que nós estamos apoiando, né? O governo, junto com o Estado de São Paulo, está colocando 160 milhões de reais nesses centros, que já estão com as suas atividades em início, e também aqui o trabalho da rede de inteligência artificial. A gente tem também um projeto piloto que é importante, que eu gostaria de ressaltar aqui, que é um projeto piloto que nós chamamos de IA ao quadrado, porque a gente multiplica os recursos alocados. Foi um projeto piloto que nós apoiamos para apoiar startups para desenvolvimento de tecnologias para em inteligência artificial. Então, que são projetos inovadores que adotem inteligência artificial. Esses projetos já estão esse programa piloto ele está em fase de execução. A gente está, nesse momento, já selecionando as empresas âncoras que vão apoiar, junto com o governo, esse projeto. Então, se nós tivermos agora, como vocês já devem saber também, que teve um descontingenciamento dos recursos do FNDCT, a gente espera, para o próximo ano, a gente poder replicar e aumentar o apoio desses projetos de inteligência artificial. Então, o que eu gostaria de trazer aqui na abertura, nesse tempo que foi dado aqui, era falar um pouco da nossa estratégia e dizer que dentro além da estratégia de inteligência artificial, o Ministério ele tem uma ação articulada dentro da estratégia brasileira de transformação digital, onde nós trabalhamos as câmaras 4.0, nós temos a Câmara da Indústria 4.0, de Agro 4.0, a Câmara de Cidades Inteligentes, de Saúde e a Câmara de Turismo. Então, essas câmaras, junto com a parte das tecnologias que são habilitadoras a esse tema da inteligência artificial, elas hoje fazem o arcabouço das atividades que nós temos aqui para apoiar a inteligência artificial, a transformação digital no país. Então, é importante a gente mostrar o máximo possível em todos os estados, para todos os públicos, o que nós estamos fazendo, levar esse trabalho, né, difundir a importância da transformação digital para todos os estados e setores, e que, com a participação de todos, a gente consegue ter mais resultados nas ações que a gente gostaria de implementar aqui no Ministério, e que a gente faz em parceria sempre com vários outros ministérios e também com instituições de pesquisa e
com a academia e com associações representativas dos setores empresariais. Então, aqui, rapidamente, na abertura, Dionei e Merielle, eu gostaria de passar rapidamente para vocês, né? Falar um pouco do que a gente está fazendo aqui e também com esse foco na estratégia de inteligência artificial, que é um assunto que nós estamos aqui agora bem na ponta aqui da nossa atividade. Eu agradeço muito esse tempo que foi dado e volto a palavra para vocês. Muito bem. A gente agradece imensamente a sua participação, doutora Eliana. Agradecemos ao Ministério da Ciência e Tecnologia também por essa oportunidade e, com certeza, essas informações futuramente gerarão contatos, né, para tratar de temas específicos aí, tanto do governo do estado quanto das entidades parceiras e os municípios de Santa Catarina, né, que também estão acompanhando esse evento. Muito obrigado, uma boa tarde para a senhora. A gente sabe Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, tá? Ok. Nós vamos agora, na sequência, então, passar a palavra para o primeiro palestrante, né, da tarde, que é o Dr. Kleber Canuto. O Kleber Canuto, ele é doutor em Tecnologia e Inovação pela Universidade Federal do Paraná. Ele é pesquisador, professor e coordenador de pesquisa e desenvolvimento e inovação em ciência de dados e negócios digitais do estado, no Senai do Paraná. É responsável pela prospecção e implementação de novas tecnologias de informação e metodologias de análise de dados, planejamento de arquitetura de novos negócios, consultor de ciência de dados para instituições públicas e privadas, tanto nacionais como multinacionais. Ele possui uma experiência em banco de dados e técnicas estatísticas multivariadas para análise de grandes massas de dados aplicados a distintos projetos de pesquisa e empresariais. A gente agradece imensamente a sua participação, Kleber, né, ao Senai do Paraná e pela disponibilidade do seu tempo, e a gente passa, então, a palavra para você. Obrigado, Dionei. Agradeço pelo convite. E me fugiu a palavra, mas eu agradeço também de estar presente aqui com os demais colegas, né, Mirelle, Luana, Rafael, e debatermos um assunto tão estratégico e importante para a sociedade brasileira, né, para a sociedade mundial, mas principalmente para a competitividade brasileira no cenário mundial, né? Então, eu acho que você já me apresentou, né, todo o meu texto ali, eu não vou me alongar muito me apresentando, mas eu gostaria de apresentar um pouco o que é a nossa rede de institutos dentro do Senai, porque, de certa forma, até a Eliane já tocou, ela falou de algumas ações já do Ministério da Ciência e Tecnologia, principalmente da unidade Embrapi, né, que é um órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia que apoia projetos de pesquisa e desenvolvimento aplicado, ao qual, dentro da nossa rede de institutos do Senai de inovação no Brasil, né, 11 deles são credenciados em Embrapi, ou seja, recebem aportes regulares para desenvolvimento de projetos aplicados junto ao setor industrial, e o complexo nosso do Senai Cimatec na Bahia é um dos centros selecionados de inteligência artificial focados na indústria, né, dentro dessa iniciativa de centros de inteligência artificial, qual a Eliane fez referência, né? Em alguns institutos, né, de tecnologia e inovação, eu gostaria de destacar aqui mais especificamente, né, o nosso Instituto de Tecnologia da Informação, que fica sediado em Londrina, mas a gente tem operação também aqui em Curitiba. Hoje ele é o maior instituto de tecnologia da informação da design no Brasil. Há 3 anos, ele tem 10 anos, né, de existência, e de inteligência artificial, que ali o objetivo ainda a gente estava evoluindo com relação ao tema no país, né, as discussões no país. Então a gente procurou ali capitalizar a formação de mão de obra, capitalizar projetos tomando cada vez mais corpo, né, em cima desse... Oi? Ele está cortando muito o teu áudio. Tenta talvez desligar o vídeo e ficar só na apresentação para ver se para de cortar. Ele está dando uns cortes no teu áudio.
Tá. Então, a gente procura dar um foco cada vez maior em cima desse instituto, que ele é o mais caçula. Em cima dele, a gente tem observado algumas necessidades prementes do setor industrial, mas também dos municípios, aos quais eu quero desdobrar cada vez mais, né? Que é o que a gente tem chamado de inteligência digital. O que compõe, então, a inteligência digital e todas as nossas, né? De tecnologias nossas. A primeira é a integração de negócios. Quando a gente fala de cidades inteligentes, quando a gente fala de indústrias, e principalmente esse movimento ele foi acelerado pela pandemia, a gente tem que falar de compartilhamento de dados. Então, assim, cada vez mais nós vamos criar ambientes compartilhados em que indústrias, setor público ou instituições de ciência e tecnologia como nós compartilhamos os seus dados e nos utilizamos das infraestruturas computacionais para desenvolver modelos de ciência de dados, modelos de inteligência artificial conjuntos. Porque o ponto importante da inteligência artificial, bons dados reproduzem bons modelos de ciência de dados e inteligência artificial. Isso é um ponto importante, então, você ter bons dados compartilhados entre todos os entes. E isso passa por questões de segurança da informação, privacidade, assim por diante. Outra plataforma importante é toda a parte de tratamento de dados, a engenharia de dados e principalmente a integração analítica de dados entre distintas fontes de dados. Esse é um ponto, ele requer grande infraestrutura computacional, mas ele é muito mais humano, né, de você integrar distintas fontes de informação para produzir bons modelos. A parte de ciência de dados e toda a parte de análise estatística multivariada, enfim, tudo aquilo que compõe a ciência e os algoritmos de inteligência artificial. E, por fim, uma coisa muito importante, que quando a gente fala de inteligência artificial, às vezes só fala dela, mas esquece de um ponto muito importante, que é a experiência do usuário. Ou seja, bons modelos precisam de boas interfaces e boas interações com o usuário. De nada adianta você ter um bom modelo de inteligência artificial com alta assertividade, com alta capacidade de sugerir bons filmes, por exemplo, e você tem uma tela ruim para o usuário que vai vir a consumir isso, né? Então, isso tudo integra aquilo que a gente chama de inteligência digital. Avançando para o tema cidades inteligentes, eu gostaria de conceituar um pouco mais esse termo e principalmente a importância da ciência de dados no meio de todo esse processo. Quando a gente fala de ciência de dados, a gente está falando de 6 grandes dimensões, né, que são trabalhadas a cidade inteligente. Nós estamos falando da mobilidade urbana, nós estamos falando das condições de moradia, nós estamos falando de governança da cidade, nós estamos falando de questões ambientais, nós estamos falando de pessoas que precisam ser qualificadas, pessoas que precisam de saúde, e nós estamos falando de questões econômicas. Viabilizar uma cidade inteligente passa, obviamente, por você articular os diferentes entes, né, que compõem essa sociedade. A universidade, o que a gente chama de tríplice hélice, né? Ou seja, você precisa da universidade, que normalmente é quem desenvolve a pesquisa mais básica, né, ou os conceitos preliminares de ciência. Você tem a indústria e você tem o governo regulando tudo isso. Ou seja, a ciência de dados ela é o núcleo disso tudo. Para que você possa evoluir por essas fases de uma cidade inteligente, a primeira coisa que você tem que fazer é que cada uma dessas dimensões elas comecem a compartilhar os seus dados. E você comece a integrar os serviços públicos e privados dentro de cada uma dessas dimensões de atendimento de uma cidade inteligente para que eles comecem a interoperabilizar dados entre todos esses serviços. Esse é um ponto muito importante e que envolve inúmeros desafios tecnológicos e principalmente legais também, né? Como é que nós vamos interoperabilizar dados entre as diferentes instituições? Para que a gente possa evoluir, então, desde que cada um desses serviços privados públicos comecem a compartilhar seus dados, comecem a se conectar e comecem a criar cada vez mais inteligência compartilhada, né, e em tempo real para atendimento ao cidadão, né? Como eu disse, nós temos alguns desafios nesse sentido, mas isso envolve a conexão entre esses diferentes atores, né, de uma cidade inteligente. Quando a gente começa a falar de compartilhamento de dados, você começa a viabilizar um conceito que o Tim O'Reilly chama de governo como plataforma, e esse é um ponto importante, né? O governo como um regulador e como um incentivador no processo de desenvolvimento de novas soluções pela iniciativa privada a partir dos seus próprios dados, ou então regulando o próprio compartilhamento de dados entre os entes públicos, entre os entes privados e o poder público, né?
para que a gente pense como uma plataforma, a gente tem algumas lições que a gente pode aprender exatamente a partir das plataformas, das grandes plataformas que a gente observa, né, nos últimos 30, 40 anos no mundo. O primeiro deles, formatos abertos, ou seja, você quando compartilha dados, você precisa ter formatos abertos para que cada vez mais entes privados consumam esses dados e desenvolvam novas soluções que atendam à necessidade da sociedade. Ou seja, o formato aberto ele promove inovação e promove desenvolvimento econômico e social. Não adianta pensar um governo como plataforma a partir de um sistema mega complexo, mas tem que começar com questões simples, né? Resolvendo um problema simples de compartilhamento de dados ou de abertura de determinados tipos de dados. É importante destacar aqui que a Amazon, por exemplo, começou vendendo livros, né? É bom a gente pegar esses pequenos exemplos de como essas grandes plataformas se desenvolveram, né? A partir de conceitos bastante simples. Dados são os nossos novos processadores de informação. Nós precisamos reduzir cada vez mais as barreiras de experimentação. Hoje eu vou mostrar isso para vocês. A gente tem inúmeras fontes de dados que a gente trabalha aqui dentro do Senai atendendo a diferentes companhias e governos. E muitas vezes o volume de dado liberado pelo Poder Público Federal é muito grande, o que dificulta muito uma experimentação maior em cima disso e o desenvolvimento maior dessas tecnologias. Aprender cada vez mais com os usuários, ou seja, os usuários que consomem esses dados são grandes formas de você centrar o teu entendimento de como é que você deve melhorar cada vez mais a disponibilidade desses dados, né? Um ponto importante, né? Estimular cada vez mais a sociedade para a utilização desses dados abertos. Isso pode ser feito por diferentes formas, né? Meetups, desafios colocados, editais de desafios colocados pelas prefeituras ou pelos governos estaduais, programas educacionais específicos focados em utilizar-se de dados abertos públicos e o desenvolvimento disso. Seguir bons exemplos, e aqui eu até coloquei aqui um pouco de alguns bons exemplos que a gente tem no mundo já. Se você pega essas imagenzinhas aqui, você tem o governo de Washington, D.C., por exemplo, que você tem praticamente todos os dados do que acontece dentro da cidade de Washington, D.C., você consegue observar, você consegue baixar o dado e analisar, e dado em real time. Então, assim, você consegue ver índices de onde acontecem os crimes dentro da cidade de Washington, D.C., quais são as áreas que têm cobertura de Wi-Fi, quais são os estabelecimentos da cidade que possuem licença para funcionamento ou não. Você tem um conjunto enorme de datasets que você pode se utilizar. Um outro caso, e esse aqui é desse ano especificamente, ao qual eu participo, né, desse consórcio que foi promovido pelo governo de UK, que é o chamado ICODA, International COVID Data Alliance, ou seja, 10 instituições ao redor do mundo compartilham dados entre si e se utilizam de dados entre si para desenvolvimento de projetos específicos para prevenção, controle e monitoramento da pandemia no mundo, né? Então, vocês vejam bons exemplos, né, dos Estados Unidos, de UK, criando esses ambientes compartilhados, procurando explorar cada vez mais uma rede de inteligência compartilhada no mundo, né, integrada no mundo. E, obviamente, eu não vou nem me alongar muito, né, porque tem gente mais especializada que eu para falar a respeito, mas nesse compartilhamento de dados a gente precisa se preocupar com privacidade, né? Você nunca pode expor a privacidade dos indivíduos, né? Isso tudo são lições que a gente tem que aprender cada vez mais com essas grandes plataformas que podem ser levadas, obviamente, para o governo. Um pouco aqui da evolução analítica, a gente fala muito de inteligência artificial, da capacidade do aprendizado de máquina dela, mas a gente se esquece que para você chegar nesse nível, às vezes, da própria máquina, aprender com ela mesmo, você tem todo um processo de ensinamento humano a respeito de como ela deve trabalhar. Então, assim, você não vai evoluir para uma inteligência 4.0 ou indústria 4.0 se você não seguir a escadinha. Esse é um processo puro e simples. Assim, se você não tem dados, se você tem uma estrutura de dados organizada e estruturada que permita que você crie pequenos análises desses dados, vai evoluir nesse nível, ou seja, esse passo a passo precisa ser dado. Um segundo ponto, desenvolver análises preditivas, prescritivas, mas eu nem vou me alongar muito aqui nessa conceituação, porque eu prefiro até mostrar para vocês os nossos casos aqui que exemplificam inúmeros dados de distintas fontes de dados
governamentais e fontes de dados privadas nossas do próprio Senai, né, que nós diferentes formas de análise. Alguns casos descritivos que eu vou conceituar aqui para vocês. O primeiro deles, e que é um caso extremamente interessante de inteligência competitiva que a gente tem, que é o consórcio, que são as baterias de chumbo ácido. Isso aqui, a partir do monitoramento, a gente percebeu um grande volume da Índia e que para nós chamava atenção pelo fato de exatamente de que a gente tinha capacidade industrial no produzir baterias. A partir disso, e analisando-se o mercado, a gente entendeu que eram exatamente as baterias de chumbo ácido focadas em motor start-stop, né, que é a qual boa parte desses carros novos acabam requerendo, e a partir disso, nosso Instituto de Eletroquímica desenvolveu, a partir de nanotecnologia, a capacidade de quase 50 milhões, né, de baterias, ou seja, isso tudo a partir de dados disponibilizados pelo Estado, a gente criou estratégias competitivas a partir disso. Esse aqui embaixo é um outro Senai para o Estado do Paraná, onde o poder público estadual não tinha capacidade de instalação de unidades técnicas de ensino, e nós também, Senai, não atendíamos, e a partir de indicadores, de consenso de indicadores, a gente definiu onde essas unidades móveis deveriam ser deslocadas. Assim como esse mapinha que vocês observam aqui no canto, isso é atualizado semestralmente, né, a partir da liberação dos dados e a necessidade de oferta dos cursos. Do ponto de vista preditivo, vocês observam aqui no canto direito, a gente, a partir dos dados da Covid, a gente fazia previsão de como iriam se comportar esses casos nos próximos 10, 15 dias em cada cidade brasileira e comparava com a capacidade de atendimento, né, hospitalar que cada cidade tinha, né? Isso apontava para nós, antes da ocorrência, quais eram as cidades que teriam sobrecarga hospitalar, né? Isso no momento mais crítico da pandemia. E aqui, por outro lado, do lado da esquerda, a gente define as nossas ofertas de cursos técnicos em cada localidade do país, né, em cada unidade regional, baseado na demanda do mercado de trabalho e da demanda do mercado educacional. Um ponto importante aqui a se destacar, e isso só com análises estatísticas e inteligência computacional bastante aplicada, você consegue observar. Uma das coisas que mais determinam a procura por cursos técnicos numa determinada região é o fator de salário médio, ou seja, o quanto, em média, determinada curso técnico, como a eletrotécnica, ganha naquela região. Então, assim, se ele ganha muito mais do que a média dos técnicos daquela região, significa, tem até uma questão econômica por trás, né? Você tem uma alta procura por mão de obra que não está disponível naquela região, consequentemente, né, há demanda por a gente ofertar aquele curso naquela localidade. Do ponto de vista prescritivo, isso é uma coisa que a gente se utilizou dentro da nossa estrutura laboratorial, que era, hoje, se eu aplico o que a gente chama de smart test, né? Se eu aplico um smart test com o Dionei, com qualquer pessoa aqui, você pode responder esse smart test e eu já calculo a tua probabilidade de estar ou não contaminado por Covid. A partir disso e a partir da tua probabilidade, a gente tem toda uma prescrição médica de como é que a gente orienta você com relação ao atendimento consequente, né? Se você deve ser encaminhado para um teste de fato para confirmar o caso, se você já deve ir para tratamento médico, um acompanhamento médico. Então, tem toda uma prescrição médica que a gente faz a partir dessa resposta regular que você faz. Agora, pense o seguinte, né? Para você controlar uma pandemia, você precisa de testes massivos, né? Ou seja, a gente tem um teste digital que a gente poderia aplicar isso em milhões de pessoas e monitorar todo o tempo o nível de contaminação numa determinada sociedade local ou regional, ou, no caso aqui, a gente aplicou muito mais com indústrias, né? Bom, diante desse cenário, eu queria colocar alguns pontos que eu acho importantes e que tocam, inclusive, naquilo que a Eliane colocou e que nós, no Senai, temos
estamos entrando agora para tentar suportar cada vez mais o desenvolvimento de competências para o desenvolvimento da inteligência artificial aplicada dentro da cidade, né? O principal deles é um negócio que a gente já vem fazendo há 3 anos com as indústrias, que a gente chama de Programa de Residência em Inteligência Artificial, ou seja, a indústria vem com demandas de inteligência artificial e nós desenvolvemos provas de conceito, onde nós contratamos bolsistas, passamos esses bolsistas todos por um processo formativo em inteligência artificial e eles têm esses problemas apresentados pela indústria para resolver. O que nós estamos pivotando agora é exatamente esse mesmo conceito de educação, mas para cidades inteligentes, ou seja, cidades colocam os seus problemas em termos de dados ou necessidades que poderiam ser aplicadas de ciência de dados, seja para mobilidade urbana, seja para questões de saúde, de investimentos em infraestrutura, enfim, e nós vamos formar pessoas, né, ou bolsistas de pesquisa, ou mesmo requalificar servidores internos, combinando-se já com um grande big data que a gente tem e mais os dados da prefeitura para formar mão de obra capacitada, capital humano qualificado, para que a gente desenvolva esses modelos, né, que possam vir a ser aplicados dentro das cidades. Esse é um ponto muito importante, porque dentro do que a Eliane colocou, né, nós temos uma necessidade, por mais que nós somos um país já tradicionalmente formador de mão de obra relativa à área de tecnologia, nós temos uma grande necessidade de formação de gente na área de capital analítico, né, de capacidades analíticas, porque isso é um tema novo também, né? Então, nós temos uma necessidade não só de formar muito mais mão de obra nova, mas principalmente requalificar a mão de obra já existente. Então, esse é um ponto importante que a gente vem tentando trabalhar e fica aí o convite, inclusive, ao EGEM, aos municípios que queiram conversar a respeito disso conosco, que a gente poderia estar trabalhando conjuntamente para desenvolver projetos junto às cidades, formando mão de obra local, né? E, obviamente, né, como a gente integra uma rede de institutos de ciência e tecnologia, nós temos toda a capacidade de desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento aplicada, combinando-se aí fontes de dados abertos públicas, privadas, ou mesmo desenvolver editais de fomento para que a gente, em conjunto com prefeituras ou em conjunto com empresas privadas locais, a gente consiga lançar editais para startups, selecionar startups para resolver esses problemas com o apoio, obviamente, da nossa rede de institutos. Então, essas são as linhas de negócio que a gente poderia trabalhar em conjunto aí com as prefeituras. Obrigado pelo tempo. Eu devolvo a palavra aí para o Dionei. Obrigado, Dionei. Obrigado, Kleber. A gente agradece mais uma vez, né, a tua participação. É importante as pessoas que estão acompanhando, né, se tiverem alguma observação ou questionamento, que deixem registrado no chat do YouTube, que nós vamos estar trazendo aqui. E no final, né, o Kleber, a Luana e o Rafael vão estar respondendo e debatendo aí essas questões que forem trazidas, né? Então, todas estão sendo anotadas aí devidamente para nós depois trazer. Obrigado mais uma vez, Kleber. Nós vamos passar agora, então, a palavra para o Rafael Fácio, que é procurador do Estado de São Paulo, mestre em Direito Econômico. Ele é doutorando em Direito Administrativo pela USP, coordenador do Núcleo de Propriedade Intelectual e Inovação da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, foi consultor externo do BID, banco, né, para compras públicas de inovação e inovação aberta no Brasil, e atualmente é fellow do Centro da 4ª Revolução Industrial, ligado ao Fórum Econômico Mundial. A gente agradece, Rafael, a tua participação, né, mas já de início, e passamos, então, a palavra para a sua apresentação. Muito obrigado pela gentileza de vocês terem feito o convite. Queria cumprimentar de forma especial aqui a Meirelle por ter encaminhado esse convite para participar com vocês aqui hoje, e agradecer, sobretudo, a todo mundo que nos acompanha aqui agora, interessado em como a inteligência artificial pode mudar e como ela pode mudar bastante a realidade do setor público, né? Algo que seja em Estado, seja em município, mas também na União, como foi falado no começo aqui pelo próprio MCTI, né? É uma tecnologia não só emergente, mas com potencial muito grande de causar disrupções, né? Inovações muito profundas
dentro da forma com a qual a gente presta serviços públicos, seja em qualquer esfera, né? A minha fala aqui hoje, ela pretende ser bem breve, e eu coloco aqui como título justamente a pergunta que eu acho que todo mundo se faz, enquanto a gente vê, por exemplo, a apresentação excelente do Kleber, que nos trouxe agora há pouco, né? O uso de inteligência artificial, no caso ali do Senai, mas como a gente faz para usar isso no governo, quando a gente sabe, a gente que vive na administração pública sabe como é difícil lidar com as regras de contratação pública. Essa minha fala pretende, então, tentar fazer justamente um diálogo em torno desse tema, responder essa pergunta, com base até num projeto que nós estamos trabalhando agora, né? O Dionei mencionou que eu sou representante do governo do Estado junto ao Fórum Econômico Mundial num projeto que busca sanar justamente esse problema, resolver essa lacuna que não é só difícil no Brasil, é difícil no mundo todo, que é compra pública de inteligência artificial. Então, a nossa conversa de hoje vai ser em torno desse tema. E quando a gente fala em inteligência artificial em governo, a gente sempre pensa numa futurologia. A gente sempre costuma pensar pensando, por exemplo, que esse tema é algo que vai vir, que vai acontecer. Mas, na verdade, apesar da gente ter essa ideia de futuro, a gente tem que já entender isso como passado. Porque seja no Brasil, e depois o Kleber até trouxe uns exemplos muito interessantes disso aqui, mas outros países do mundo tentando resolver problemas muito relevantes por meio de inteligência artificial. Aqui, por exemplo, eu coloco aqui um exemplo da África, em e muitos países que tiveram muitos conflitos armados, de guerra civil e tal, né? E ainda tem conflitos que impedem, por exemplo, os governos fazerem censos, fazerem, por exemplo, aquele procedimento, contratando uma multidão de gente para saber quantas pessoas tem em cada região, em cada cidade, que é uma informação primeira para a gente poder planejar a política pública, né? E tem zonas de conflito que você não consegue fazer censo. O uso de inteligência artificial, por exemplo, aqui já está sendo aplicado na África, né, em alguns países aqui que eu exemplifico, para tentar responder esse desafio, usando os algoritmos da IA para conseguir projetar como que seria, né, o crescimento populacional de uma cidade, de uma vila, de uma região maior ou menor, né? Aqui, por exemplo, um outro exemplo de coisas que a gente vê todo dia, né? Assim como foi mostrado aqui, a Marielle já conversou comigo outras oportunidades, mostrando também outros projetos que o governo do estado tem, e os municípios também de Santa Catarina, aqui com a EGEM, também certamente tem iniciativas semelhantes, em que a gente cria ou tenta criar aplicativos que ajudem, né? Seja por meio de processamento de linguagem natural, seja por meio de aprendizado de máquina, a dinamizar o acesso dos próprios cidadãos aos serviços que o Estado oferece. Né, sanar aquela barreira tão forte de assimetria de informação que existe entre o que o Estado já proporciona e o que as pessoas às vezes buscam. Esses dois públicos às vezes têm dificuldade de conversar e a tecnologia pode ser um catalisador para isso. Isso daqui, a Smart Dubai é uma agência, que é uma agência municipal ali, enfim, que cuida da administração da região metropolitana de Dubai, que com a IBM, né, a IBM tem um programa famoso de inteligência artificial, o IBM Watson, né, que tenta ser justamente esse assistente virtual mostrando, né, quais que são, seja os serviços oferecidos, mas também os documentos, os procedimentos aí em cada caso. Então, nós não estamos falando de uma coisa de futuro, nós estamos falando de uma coisa que já é aplicada, e não é só no Brasil, e não é só nos Estados Unidos, e não é só na Europa. A gente tem aqui exemplos, por exemplo, do Oriente Médio, Dubai, claro, um exemplo grande de tecnologia, mas também de países da África, onde a inteligência artificial já é realidade e já está sendo usada para o governo para muitas finalidades importantes. Agora, de um lado, a gente tem uma preocupação muito grande nos riscos que essa tecnologia de inteligência artificial pode proporcionar. O Kleber mencionou, e mencionou muito bem nos slides, né, que uma preocupação importante, sobretudo em tempos de lei geral de proteção de dados pessoais, né, a nossa LGPD, a gente tem uma preocupação grande com a privacidade, mas também pensando aqui no uso ético que essa tecnologia pode proporcionar, e também, aí no revés, né, nos usos preocupantes, nos usos complicados. A gente tem vários exemplos, infelizmente, de tecnologias de inteligência artificial que acabaram, em vez de ajudaram, na verdade, a perpetuar e aumentar preconceitos e discriminações. Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês, tá? Mas, por exemplo, um dos estados americanos tentou resolver um problema grave de todos os países, né? A fila para adoção com uso de inteligência artificial. Ninguém precisa ser versado aqui nessas experiências para imaginar que nessa
fila de adoção, o uso de inteligência artificial acabou aumentando muitos preconceitos e aumentando aí, em vez de diminuir, né, as desigualdades. Nessa linha, a gente tem aqui, por exemplo, a gente cita aqui alguns princípios da OCDE, que já colocaram como uma preocupação global, ou seja, não só uma preocupação dos países ricos, né, que a OCDE costuma representar, mas também uma preocupação global de pensar a ética e o uso de inteligência artificial andando lado a lado. E isso faz, nessa preocupação grande, né, em que a gente tem inteligência artificial, mas a gente tem uma dificuldade não só de ajustar esse lado ético, mas também de conseguir consertar isso tudo, né, ajustar, afinar isso tudo com a contratação pública, que o Fórum Econômico, que hoje estou aqui como um representante, de certa forma, criou um projeto em 2019 que se chama AI Procurement na Box, que é basicamente uma caixa, um kit, em que a gente coloca ferramentas que sejam úteis para contratar inteligência artificial. A ideia disso daqui não é ser nada impositivo, determinante, mas tentar concentrar o que de melhor existe no mundo e mostrar que esse problema não é um problema relevante só no Brasil, né? A gente tem que atacar muita pedra no nosso país, mas é um problema relevante no mundo inteiro e uma dificuldade de monta em várias jurisdições, não só aqui, contratando inteligência artificial, portanto, com base nessas melhores práticas, nessas melhores dicas e recomendações que vêm da prática internacional. Aqui no Brasil, nós estamos preparando um guia desse em português, e nós vamos ter, se Deus quiser, até o final do ano, esse guia já publicado, a partir não só de um estudo, não só de tradução, mas de uma experiência muito prática e muito concreta, uma contratação pública de inteligência artificial, que está sendo feita pelo metrô de São Paulo, que nós estamos acompanhando, uma contratação aí voltada a usar a inteligência artificial para encontrar nos trilhos imperfeições, problemas que possam aumentar os custos de manutenção. Então, na prática que a gente aprende, sobretudo contratação pública, né? E aqui não vai ser certamente diferente. A ideia desse projeto, basicamente, em 4 passos a gente consegue entender bem. A gente vê, e não precisa ser nenhum especialista, eu não sou especialista em IA, eu fiz direito, mas a gente tem aqui pessoas de ciência de dados que acho que podem testemunhar isso com mais eloquência do que a gente vai falar aqui, que cada vez mais o uso de inteligência artificial é complexo. Não vamos falar nem só de inteligência artificial lá da década de 50 do Turing, mas vamos falar também do machine learning que veio depois, e hoje em dia que a gente discute rede neural de deep learning, né? A gente tem uma crescente complexidade dentro disso, que faz com que nem quem é especialista consiga entender como funciona o algoritmo de uma coisa simples. Por exemplo, quem aqui arrisca, mesmo quem é formado em ciência de dados, a dizer como funciona o algoritmo do Google quando a gente pesquisa alguma coisa? Difícil, né? Como que o Netflix faz? O Netflix tem uma história bacana por trás disso, para conseguir saber qual que é a sua preferência, ou quais são as preferências para te dar recomendações de conteúdo. O algoritmo por trás do Netflix, inclusive, foi objeto de um concurso de inovação nos Estados Unidos, um prêmio voltado a tentar desenvolver o melhor algoritmo. Mas, de toda forma, a gente vê que tem usos que, de fato, fogem muito à complexidade do cidadão comum, do que um cidadão comum consegue entender. E, ao mesmo tempo que a gente tem complexidade, a gente percebe que podem ter consequências muito negativas, como algumas que eu mencionei para vocês. Depois, se alguém quiser uma lista de bloopers dessa área, tem um site que chama Awful AI. Depois dá uma jogada no Google que vocês vão entender. Awful AI, que é basicamente uma coletânea de casos frustrados, ou casos de mau uso, ou casos que não foram bem sucedidos, pensando aí na realidade, no paradigma de inteligência artificial. Se a gente tem uma coisa muito complexa e que pode servir para aumentar e perpetuar até desigualdades, a gente vê que o mercado sozinho, por exemplo, as grandes empresas de TI, mas também as pequenas, sozinhas elas não conseguem internalizar toda essa preocupação ética que a gente tem que ter quando a gente pensa em desenvolver um sistema de inteligência artificial que seja de fato centrado no ser humano. Se a gente tem, portanto, essa dificuldade do mercado agir sozinho, a ideia por trás desse AI Procurement na Box, ou desse projeto de compra pública de inteligência artificial, está em colocar o poder de compra do Estado justamente como um catalisador, como um incentivo, para fazer com que, por meio desse incentivo forte, né, os milhões que o Estado investe comprando sistemas de IA, e nós temos aqui, seja nos governos estaduais, mas também nos governos municipais, muitos casos e exemplos de benchmark, mesmo nacional aqui no Brasil, é um exemplo e uma forma importante, um vetor
imprescindível para que a gente consiga aliar essas duas expectativas. Pensando aí que o que é desenvolvido a cargo do setor público pode incentivar o uso também no setor privado de uma coisa que tenha essa preocupação ética e centrada no ser humano. Aqui eu coloco uma tela muito clássica de todo mundo que estuda inovação, já deve ter se deparado com esse texto do Etler e de Georg de 2007, que mostra essa taxonomia, né, esses exemplos de vários instrumentos de política de inovação, seja do lado da oferta, ou seja, do lado de quem está pensando em introduzir ciência, introduzir por meio, por exemplo, da pesquisa acadêmica e inovação no mercado, mas também do lado da demanda, ou seja, do lado de quem, por exemplo, no meio da empresa, no setor empresarial, demanda, pede, procura, dentro do setor acadêmico, né, o desenvolvimento específico de algumas tecnologias que sejam de uso específico para a área da indústria. Né? Seja se a gente vai de um sentido para o outro, da oferta para a demanda, seja se a gente pensa na demanda procurando oferta, chamando oferta, não tem oposição, são complementares. E lados que mostram aqui que a compra pública ela é um instrumento importante também para desenvolver inovação, só que do lado aqui, dentro dessa nossa taxonomia, do lado da demanda. Então, portanto, pensar aqui em inteligência artificial como um subsistema dentro de inovação e aí como um subsistema dentro das compras públicas de inovação. Agora, se a gente for olhar o que a gente tem na realidade do Brasil, quando a gente fala de compra pública, a gente vê, e essa tela aqui ela ilustra muito bem, né, de 2001 a 2011, como o pregão, e todo mundo que trabalha na administração pública conhece bem, sabe como que o pregão funciona, acabou se tornando a nossa modalidade de licitação dominante. Eu fui coordenador na Procuradoria, né, por 3 anos, da comissão que montava os editais de pregão, concorrência, obra, nada relacionado à inovação ainda, tá? Licitações em geral. E esquece as modalidades do 8666, esquece as modalidades da nova lei de licitação. Quem sabe contratação pública no Brasil sabe que a gente tem praticamente 2 coisas. Uma é contratação direta, e olha aqui os números de dispensa e inexigibilidade, e o outro é pregão. O resto, pessoal, é muito residual. E olha só, de 2011 até hoje ficou mais ou menos, até expandiu um pouco esse número, tá? Mas mais de 93% das contratações públicas que o Brasil faz são contratações feitas no pregão, que não tem problema nenhum, nenhuma crítica ao pregão, mas é uma modalidade bastante limitada quando a gente pensa em contratar inovação. Por que é uma modalidade limitada? Porque a gente fica muito restrito ao preço. O preço é o único critério de adjudicação do objeto dentro do pregão, né? E a gente tem também um foco bastante grande, seja do gestor, seja do controle que acompanha a atuação desse gestor, em procedimentos vinculados ao preço, né? Ao preço como critério mais absoluto dentro do sistema de compras. E isso é uma característica muito forte do sistema brasileiro e que não se repete em outros sistemas de compra pública, nem na América Latina, por exemplo. O Brasil tem uma nova lei de licitação que tem lá os seus 195, 196 artigos na nova lei. A lei do Chile tem 30 e poucas. Isso não significa melhor ou pior, mas significa diferenças de modelo que um país usou para regular o tema e outro. Né? E aqui, 3 pontos além desse que eu falei, né, que são importantes para a gente entender contratação pública no Brasil. Primeiro, a gente tem quase todas as nossas modalidades, com exceção da encomenda tecnológica, com exceção de algumas específicas da inovação, uma necessidade de definir previamente tudo aquilo que a gente precisa contratar. Em segundo, a gente tem uma limitação temporal, pelo menos a nova lei de licitações melhorou isso um pouco, mas todo mundo sabe, dentro do 8666, a gente tinha um horizonte de quase 60 meses no máximo, né, de 5 anos, para a gente contratar a maior parte das coisas. E a competição, quase sempre centrada, como a gente falava, em preço, com um aspecto muito difícil de usar o melhor técnica ou a técnica em preço, né? 2 outros tipos importantes em que a gente valoriza o ponto técnico dentro do Brasil. Isso fez com que o Fórum desenvolvesse aqui, por aprendizado de contratações reais, né? 10 diretrizes, 10 diretivas, né? De contratação pública de inteligência artificial, que, como a minha fala aqui até já ilustrou até aqui, mostra de forma muito clara a conexão que isso tem com contratar inovação. Contratar inteligência artificial tem uma intersecção muito
tênue com o setor de TI, a gente vai ver isso lá na frente, mas a gente tem aqui 10 diretivas, e o tempo, infelizmente, não permite que a gente entre em cada uma delas, né? Mas depois, quem tiver curiosidade, a gente tem aí, vamos ter muito em breve publicações em português relacionadas a isso, mas temos já publicações em inglês no fórum, com uma explicação detalhada de cada uma delas, mostrando quais são as preocupações que nós temos que ter com inteligência artificial, seja quando pensamos na contratação pública, e aí pensando aqui, por exemplo, temas importantes, como igualdade de tratamento, né, entre os fornecedores, né, e tratar vários temas de legislação, por exemplo, como a LGPD, que a gente mencionava agora há pouco aqui, né, mas também a preocupação ética, né, então, quando a gente pensar, por exemplo, que o algoritmo que a gente vai usar dentro de uma contratação precisa ser analisado sobre vários aspectos para a gente garantir que ele não esteja dentro dessa análise de risco, aumentando em vez de reduzir as desigualdades que todo mundo no Brasil, de forma mais importante e mais sensível, pretende diminuir. Então, dentro dessas diretivas, né, uma delas falava justamente de escolher o procedimento de compra mais voltado ou mais afinado com a contratação de inovação. E aqui, a gente pode ver que dentro dessa intersecção que a gente tem entre pesquisa e desenvolvimento, ou seja, entre a criação de uma inovação, uma nova atividade, um novo produto, um novo serviço, um novo processo, se a gente for usar a definição do Manual de Oslo, né? Definição do Manual de Frascati, e também com uma intersecção grande com o setor de TI, porque inteligência artificial se baseia justamente em sistemas, né? Baseados em dados e usando tecnologia. Dentro desse alinhamento, a gente tem aqui várias modalidades diferentes de licitação, várias modalidades diferentes de contratação pública. Desde aquelas mais voltadas, vamos chamar assim, à pesquisa de forma mais pura e simples, quando a gente tem, por exemplo, acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, até o pregão como possibilidades, né? A gente não tem aqui, por exemplo, um aplicativo simples, o desenvolvimento de um aplicativo mais simples, mesmo usando inteligência artificial, não é algo que vai precisar de uma encomenda tecnológica, é algo que pode ser feito perfeitamente via pregão. Agora, não é a mesma coisa se você quer, por exemplo, extrair a partir de uma base de dados, usar aprendizado de máquina para conseguir extrair a partir, por exemplo, de dados que hoje você não tem, vamos dizer, propriamente uma gestão, uma inteligência, uma governança por trás, extrair informações que sejam úteis para a gente no setor público, seja no Estado, mas também, sobretudo, nos municípios, poder tomar decisões de política pública. Então, dentro dessas modalidades, a gente tem muita coisa interessante e a gente tem também um campo muito rico de procedimentos auxiliares da nova lei de licitações que podem ser usados com uma aplicação específica à inteligência artificial. Aqui eu queria destacar o registro de preços. O registro de preços no Reino Unido foi a base para desenvolver um programa muito grande lá, que é o Government Digital Marketplace, em que eles desenvolveram vários registros de preços voltados ao setor de TI, não só à inteligência artificial, mas começou, sobretudo, com armazenamento em nuvem, e que revolucionou as contratações públicas de TI no Reino Unido. É um caso muito interessante, um dos casos de meu estudo lá do BID, e realmente um exemplo de que mostra como instrumentos que a gente já tem aqui no Brasil podem ser repensados para a gente, de fato, ter uma governança melhor de tecnologia e aplicar mais tecnologia dentro do setor público. Tivemos agora há pouco aqui uma fala do MCTI, né, sobre a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. E esse tópico, contratação pública de IA, está presente a rodo dentro da nossa estratégia em diversas ações, que eu pensei aqui algumas, né? Seja da gente pensar aqui, por exemplo, olha só a primeira, né? Estabelecer como requisito técnico em licitações que você tenha uma pontuação ligada, né, ao uso de ética e inteligência artificial, né? Para que você consiga pontuar, portanto, tecnicamente, olha só, o afastamento em relação ao paradigma do texto em relação a isso, né? Aqui, por exemplo, aqui você tem aqui que, no último, assim, considerar em licitações e contratos voltados à aquisição de IA, critérios voltados não só à eficiência, mas também para incorporar princípios éticos. Isso não é da Inglaterra, isso não é da União Europeia, isso não é dos Estados Unidos, isso é a nossa estratégia brasileira. E o nosso produto, essa nossa cartilha, esse nosso material que nós pretendemos publicar até o final desse ano,
é justamente algo que está sendo feito em parceria também com o MCTI e com vários atores da sociedade civil, vários governos, e nós estamos buscando, além do piloto que já temos com o metrô de São Paulo, pilotos em municípios também. Então, a gente gostaria muito de poder testar isso em vários ambientes, né? Testar numa empresa estatal grande como o metrô não é a mesma coisa que testar dentro do município, e isso mostra como isso tudo está alinhado dentro desse objetivo mais amplo, dessa estratégia maior de governança que o Brasil está estabelecendo para si próprio na estratégia brasileira, divulgada muito recentemente pelo MCTI, né? Aqui, e já me encaminhando para o final, quando a gente pensa em inteligência artificial no setor público, não tem como a gente dissociar o tratamento e essa questão muito importante que nós já falamos dos dados, né, junto com o uso ético, e também aspectos de mercado. Tudo isso é importante para o processo de contratação pública e é importante ser considerado e ser tratado de forma muito, assim, vamos dizer, quase holística. Tudo tem que estar conversando com tudo ao mesmo tempo, porque são as preocupações importantes como essas, desde a coleta do dado, a gente tem que pensar como esse dado vai ser coletado, e aí pensando aí na LGPD, a partir do como, por exemplo, como esse nosso contratado vai usar o dado dentro do nosso sistema de inteligência artificial, e como que esse algoritmo vai ser usado e treinado, né? Lembra que o aprendizado de máquina tem isso, né, essa característica, a possibilidade de, a partir de que você identifique ou já estabeleça alguns padrões, a própria máquina consiga identificar padrões semelhantes lá na frente, né? Então, são dimensões que precisam estar caminhando lado a lado. Para que isso se torne prática, a gente tem aqui uma proposta que já está sendo empregada no caso do metrô de São Paulo, mas que vários governos mundiais já têm adotado. Esse daqui, a gente coloca aqui nessa tela, a minha colega Clara no fórum, ela desenvolveu aqui, está desenvolvendo uma adaptação dessa avaliação de impacto do algoritmo, né? A gente fala AIA, né? Que vem do inglês Algorithm Impact Assessment, né? Para o Brasil, em que a gente tem uma análise que, na verdade, é uma análise de risco baseada no uso que esse algoritmo pretende ter. O risco que nós, acostumados com contratação pública, já conhecemos, seja do mapa de riscos que a nova lei de licitações colocou, seja do que a gente já precisava, em alguns marcos, por exemplo, como algumas instruções normativas do governo federal, a gente já tinha que fazer, junto com estudos técnicos preliminares, mapeamento de risco das contratações. O foco aqui é olhar especificamente para o uso de inteligência artificial e de como, por exemplo, esse mapeamento pode ser feito durante a licitação e atualizado posteriormente na fase contratual e lá na frente, depois que a gente já tem contratado e o contrato assinado, isso sempre atualizado para que a gente consiga identificar quais são os principais focos ou principais temas que têm risco dentro dessa contratação. Então, para concluir, encerrar o meu monólogo e poder passar a palavra aqui para os nossos outros panelistas, né? O que eu acho que a gente precisa muito para investir na contratação de inteligência artificial aqui no Brasil? Primeiro, e esse é um ponto importante, não só ligado à inteligência artificial, mas ligado, como dissemos, à contratação de inovação como um todo. Pensar que essas contratações precisam, sobretudo, de flexibilidade. Inteligência artificial, machine learning é um exemplo muito interessante disso, o próprio algoritmo muda no tempo. Isso faz com que a gente precise ter mecanismos, inclusive contratuais, para a gente não só ter uma possibilidade maior de negociar com o nosso contratado na cabeça, no começo dessa relação contratual, mas a gente ter, de fato, a possibilidade de incorporar mudanças dentro desse algoritmo, que é a razão, é o coração, vamos dizer, do sistema, e que, por si só, pela sua própria natureza, muda. Quando falamos em inteligência artificial, a gente fala em complexidade. E complexidade significa, não só no Brasil, mas no mundo todo, essa impossibilidade da gente conseguir definir com todos os detalhes que a gente precisa num termo de referência, as características técnicas do objeto que a gente precisa contratar. Essa definição menos do objeto e mais das funcionalidades, ou seja, das funções que eu quero que esse sistema desempenhe, tem sido chamado de functional procurement, procurement funcional, e é algo que está muito em voga e que nós temos agora, com o marco legal de startups, uma possibilidade muito clara de conseguir desenvolver sistemas como esse. Algo que é fundamental também, nossa jurisprudência de contratação, TCU, TCS, sempre fala o que a gente não deve fazer, ou aquilo que é vedado, ou aquilo que é proibido. E é natural que a jurisprudência seja assim mesmo. Mas a gente tem pouco exemplo do que deu certo
poucos casos que a gente possa seguir e poucos exemplos de piloto que podem ser utilizados para que quem está interessado em contratar inteligência artificial possa se inspirar e seguir em frente. E eu acho que, sobretudo, além dos bons exemplos, os exemplos precisam ser conhecidos. E, portanto, unir vários gestores públicos, como essa iniciativa que está sendo feita aqui hoje pela RGEM, junto com o governo do Estado e os outros parceiros, é algo muito importante. Não só discutir o tema, mas entender que o tema precisa de discussão contínua e precisa ser sempre, vamos dizer, colocado em discussão em esferas diferentes, seja para discutir a parte de contratação pública, seja para discutir outros temas que inteligência artificial certamente nos proporciona discutir. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela paciência de me ouvirem até aqui e, sobretudo, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês nessa tarde. Muito bem, a gente agradece ao Rafael Fácio por essa apresentação, lembrando mais uma vez que as eventuais dúvidas, perguntas devem ser registradas no chat do YouTube, né, que a gente vai estar anotando e passando aqui para os debatedores ao final da exposição da nossa querida Luana, né, que vou chamar agora. Então, agora vai falar a Luana Beiersdorf. Se eu errei o sobrenome, você corrija durante a sua exposição. Ela é gerente de inovação em governo, conselheira de inovação e conselheira de inovação certificada. Ela é servidora pública, especialista em gestão pública avançada, é co-criadora e coordenadora do NIDOS, né, o Laboratório de Inovação, gerente de inovação em governo da Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina, trabalhou nas ações de implementação do sistema de análise e solicitação de apoio financeiro de propostas de turismo, cultura e esporte, foi responsável pela criação do portal de serviços do governo de Santa Catarina, e ela acredita no poder das conexões e no compartilhamento do conhecimento como ferramenta para o desenvolvimento e crescimento das pessoas e do país. Então, nós passamos a palavra, né, para a Luana para fazer a sua apresentação. Obrigada, Dionei, obrigada pela apresentação. A gente fica com vergonha, né? Quando começa a apresentar aí o nosso currículo, a gente não sabe como agir nesse momento, mas agradeço o convite, né, da Meire, cumprimentar os nossos colegas aqui. E aí eu fiquei entrando já no nosso assunto, né? Quando a Meire me convidou, ela falou que eu devia pensar no papel do governo e o atendimento ao cidadão na perspectiva do serviço digital. Eu fiquei pensando como é que eu trabalhava como servidora pública, né, até hoje. Como é que a gente pensava esses serviços digitais até hoje, ou até a pandemia, né? Historicamente, a gente pensava que para atender o cidadão, a gente precisava chegar com algo no balcão, né, entregar alguma coisa. Tinha que dar para ele alguma coisa, tinha que pegar alguma coisa. A gente não via como o nosso serviço, até aquele momento, importando, ou que não tinha tanto valor agregado em tudo que a gente fazia. A gente tinha em mente que, para que os processos fossem eficientes, tinha que a parte que aparece ser mais importante, e esquecia de ir para dentro do governo. E é esse um pouco do meu trabalho aqui no Unidos, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas aí eu fiquei pensando como é que nós agimos hoje dentro do serviço público, né? Ou como nós agíamos antes. Os nossos processos, eu sei setores ainda que têm fichas para procurar os seus servidores. Ou então que, para entregar um serviço, o servidor, ou fazer o recadastramento, né, do IPREV, o servidor tinha que ir lá no seu ambiente de trabalho, na cidade que ele trabalhava antes, para dizer, olha, estou vivo, subir 3 andares, né? Uma senhora de 90 anos, subir 3 andares e dizer, olha, eu estou aqui, estou vivo. E como é que a gente está fazendo isso hoje? Pós-pandemia, né? Que os incentivos estão todos voltados para a tecnologia. Como que mudou a nossa ação enquanto servidor? Uma das maneiras que a gente encontrou na Secretaria da Administração foi essa criação da gerência de inovação em governo, onde a gente atua para dentro do governo. Tudo aquilo que a SDE faz da porta para fora, a gente quer fazer para a porta para dentro, onde a gente conseguia usar todas as tecnologias que as empresas privadas já vinham trabalhando,
para dentro do governo, seja com inteligência artificial, seja com automação de processos, ou sendo só mudando a perspectiva da cabeça do servidor, né? Então, até, Dionei, se tu quiser passar um pouquinho aí do vídeo do Unidos, o que o Unidos faz, e aí depois eu entro um pouquinho nos cases que a gente vem trabalhando de inovação aberta, fala um pouquinho mais sobre isso. Ok. Só vou fechar meu microfone agora, né? Ok. O mundo está mudando rápido e hoje temos formas melhores e mais ágeis de fazer as coisas, não é mesmo? Os serviços públicos também têm que avançar na mesma velocidade. Mas como podemos fazer isso? Unidos é o laboratório de inovação do governo de Santa Catarina e conecta você com o maior ecossistema de inovação da América Latina. Sabemos que os desafios são sempre complexos, por isso, no Unidos, temos uma metodologia exclusiva, focada em entender e solucionar os problemas do setor público. Tudo começa com um diagnóstico das necessidades de cada instituição. É feito um mapeamento de desafios e oportunidades, e a partir daí, Unidos torna-se um hub, uma ponte entre os desafios de governo e as soluções de mercado. Além das 250 startups cadastradas, temos novas formas de contratação. No Unidos, descrevemos os problemas de forma completa e deixamos que o ecossistema traga formas inéditas para solucionar este desafio. A Defesa Civil é uma conectada a Unidos e já mapeou 3 desafios. Um deles é agilizar o monitoramento de risco de desastres e aplicar inteligência para automatizar os alertas para a população catarinense. Para ajudar no combate à pandemia, Unidos monitorou empresas que possuem solução para rastrear e localizar em tempo real a movimentação de pessoas com Covid-19 em Santa Catarina. Além de mapear desafios de forma inovadora, que é um pilar estratégico do governo do estado, o laboratório é um sandbox, um espaço de experimentação para as ideias encontradas. Tudo é testado, validado e ajustado antes da contratação. Isto significa eficácia e economia para o poder público e para Santa Catarina. A palavra Nidos significa ninho em latim. Aqui é um laboratório onde as ideias nascem pequenas, mas tem tudo para voarem alto. Ok. Obrigada, Dionei. E aí, né, a gente, óbvio que o vídeo é bem explicativo, se eu fosse falar tudo que está no vídeo, eu ia ficar aqui falando a tarde inteira, né? E aí a gente volta para inovação aberta. O que é inovação aberta? Retomar um pouco isso. Significa buscar no ecossistema soluções, né, que nós, servidores públicos, não temos condições de trazer. E é isso que a gente precisa assumir, né? Nós não conseguimos resolver todos os problemas que um Estado tem. E nós não temos pessoas que não sejam capacitadas, mas que não tenham essas atribuições no seu cargo, ou que não tenham essa expertise ou em determinada situação. Então, a maioria aí dos servidores são administradores, formados em direito, economia, contabilidade. Poucos são da área de tecnologia, né? Agora que está se fazendo concurso para a área de tecnologia, então a gente precisava abrir esse ecossistema para que a gente, de fato, conseguisse resolver os nossos problemas. Como que uma pessoa administradora pode pensar num sistema e todos os pré-requisitos que aquele sistema deve ter, né? É impossível sem que a gente converse com uma área que entenda disso, ou sem que a gente divida esse problema. Ali no vídeo falou um pouco do sandbox, né? A gente está e da Defesa Civil. A gente está num momento que a Defesa Civil já está finalizando as conversas com as startups. Então, como é que funciona? Eles vêm até Unidos, a gente faz um mapeamento desses desafios e lança para o ecossistema para as startups. Esse mapeamento, ele descreve exatamente o problema, né? E é essa forma que a gente pretende contratar depois da escolha da startup ou de uma solução.
Então, a gente tem um dispositivo que é o nosso decreto de compra de soluções inovadoras, que ele prevê justamente isso. O Rafael falou, né, que a gente tem que pensar novas maneiras de contratação e que, de fato, temos, né, fugir da licitação tradicional, se pudermos, e pensar maneiras de contratar. Então, no nosso decreto, ao invés de a gente contratar um produto ou uma solução pronta, a gente descreve qual é o nosso problema. A gente diz o que a gente tem de dificuldade, o que isso vai impactar, quantas pessoas vão ser impactadas, o que aquilo deve trazer. E nessa descrição do problema é que vão vir inúmeras soluções que a gente não pensou, inclusive. Então, é esse o grande pulo do gato aqui do laboratório, e não só de como a gente contrata, como a gente pensa, né, aqui no laboratório, mas sim como a gente quer que os servidores pensem, né, de que eles não precisam saber tudo, que eles podem dividir e que pode ser compartilhado esse conhecimento. Então, entender as nossas limitações, né, enquanto servidor e governo, e dividir com quem tem conhecimento, e buscar a melhor alternativa para o cidadão. Então, quando eu falei lá no início que não é um produto pronto no balcão que a gente vai entregar, mas sim uma coisa mais ágil, algo mais assertivo, né? Porque não adianta um aplicativo que ninguém consiga utilizar, não adianta um aplicativo que a pessoa não tem internet o suficiente para carregar aquele aplicativo, enfim, pensar a experiência do usuário. Agora não me lembro qual dos dois falou, né, antes de mim, mas ressaltaram muito bem isso, e tudo isso a gente consegue fazer nesse ambiente de experimentação. E esse ambiente de experimentação é importante para os servidores entenderem que eles têm, sim, espaço para o risco, espaço para entender que a gente não consegue uma solução boa, excelente, sem que a gente experimente antes, sem que a gente teste antes, sem que a gente valide antes, né, com as pessoas que vão utilizar esse serviço principalmente. Um case interessante, que é esse da Defesa Civil que está rodando agora, os alertas, né? Quem é aqui de Santa Catarina, quando a gente tem algum desastre ou tem chuvas que vão acontecer, a gente recebe uma mensagem de texto com os alertas da Defesa Civil. E, para minha surpresa, quando eles entraram aqui no laboratório, esses alertas são feitos de forma manual para o servidor, para as mídias que eles têm. Então, vai desde SMS, né? O WhatsApp eles não estavam conseguindo fazer. E aí, além disso, a aferição dos gráficos também é feita por servidores, não é nada automatizado, né? Então, a gente, para ganhar tempo, precisaria automatizar tudo isso. Por que o WhatsApp não permite mandar mensagem? Porque tem spam? Pensar por que não mandam, né? Entender todas as possibilidades para aí sim automatizar todos esses sistemas que a Defesa Civil já vem fazendo muito bem. Só que tem alocado aí, sei lá, 20 servidores num sistema de alerta que poderiam ser 5, poderiam ser 3 e disponibilizar para outros tipos de serviço. Isso é economizar para o cidadão, isso é também trazer um serviço diferenciado para o cidadão. Outro case interessante que a gente teve foi o do IPREV, que eu mencionei no início, né? Ao invés dos servidores terem que se deslocar às suas secretarias ou o seu órgão de origem para constatar que eles estavam vivos, fazer a prova de vida, a gente fez um piloto com um aplicativo que eles conseguiam fazer a prova de vida e aferir se estavam vivos de fato para continuarem fazer o seu recadastramento de pensionistas e inativos, né? Esse sistema não foi adiante, e eu costumo dizer que essa é uma das grandes vitórias que a gente tem no laboratório também. Muitos dizem que erro, problemas, se vocês não contrataram, a solução era tão boa. Ela era muito boa, a solução, mas não atendia a todos os nossos critérios, ou não atendia a todas as nossas necessidades. Não era possível uma integração, não era possível pessoas de muita idade manusear aquele aplicativo. Então, a gente chegar à conclusão, depois de um mapeamento, de um piloto, que aquela não é uma solução viável para nós, é sim uma vitória. É não gastar o recurso onde não deveria ser gasto. Então, essa mudança de pensamento que eu vivo batendo na tecla que é muito importante para o servidor e para o gestor, entender que inovação é risco. E se não tiver risco, e se não tiver teste, não é inovação, né? É errar e acertar. Outro exemplo que a gente teve foi a Polícia Militar, que também não foi contratado, mas que é fantástica a solução. Isso aconteceu por motivos não da solução, mas, enfim, que não vem ao caso no momento, né? A Polícia Militar de Florianópolis, ela faz
ocorrências policiais com tablet. Então, o policial está com o tablet na mão e faz a ocorrência policial. Só que o que acontecia é que esse policial estava com as mãos ocupadas. Ele não conseguia, se acontecesse alguma coisa em volta dele, ele reagir ou ele prestar atenção em tudo que estava acontecendo, porque ele estava ali de cabeça baixa com aquele tablet na mão. Então, o que se pensou, o que se precisava, né, a demanda da polícia quando eles chegaram era que eles queriam algo georreferenciado, que pudesse ficar com as mãos livres e que, ao mesmo tempo, tivesse reconhecimento facial das pessoas que transitavam em volta e que fosse integrado com o nosso sistema da segurança pública. E tudo isso foi feito, né? A empresa que apareceu, a startup que apareceu, eles apresentaram um óculos utilizado pelo exército americano, em que ele conseguia dizer, ontem teve um assalto aqui, ali tinha uma boca de fumo, saber tudo que tinha acontecido naquele ambiente. Era por comando de voz, então ele fazia a ocorrência por comando de voz e automaticamente já ia para a Secretaria de Segurança Pública ou para a Polícia Militar. E enquanto isso, mesmo ele atendendo aquela pessoa, olhando para aquela pessoa, enquanto isso, ele conseguia reconhecer faces que, porventura, podiam ser procuradas pela polícia e automaticamente enviar para a polícia e disparar um alerta, olha, vem para cá que tem uma pessoa procurada, ou enfim. Essa foi a solução da polícia, que também não foi adquirida por outro motivo alheio à nossa vontade, mas que, enfim, a gente consegue pensar soluções que não são tradicionais, que não são do nosso dia a dia, e que a gente consegue rapidamente, né, essas soluções. Então, isso aconteceu em 3 meses, né? Um processo de licitação, para quem sabe, às vezes demora muito mais que isso, né? Então, eu fiquei pensando na frase lá em cima que a Meire falou, e vou sempre bater nessa tecla, que tecnologia e inovação são feitas com pessoas. Um dos pilares do laboratório é a cultura de pessoas, né? A gente não adianta querer fazer inovação aberta, querer fazer inovação sem que os servidores estejam preparados. O Rafael falou das modalidades, né, do Fórum Mundial, a gente já conversou outras vezes até sobre isso. E os servidores precisam estar preparados para isso, o governo precisa estar preparado para isso. Muitos dos assuntos ainda são incipientes no Estado, né? A gente não tem costume de falar, a gente vai apagando fogo e correndo atrás e a gente não consegue ter um trabalho preditivo, né, nas nossas ações. Eu acredito que isso esteja mudando. Prova disso, mudar essa mentalidade de uma maneira que a gente consiga construir o serviço, né? Que sejam aqueles prestados diretamente ou não para o cidadão. Prova disso é uma atividade como essa que a gente está produzindo hoje, que eu imagino que vários servidores estejam assistindo, né? Eu espero que sim, né, Meire? Era essa a nossa intenção, mas que mudar não só a maneira como os serviços são prestados, mas a maneira como nos enxergam, como os servidores são vistos, né? Eu não vou me alongar muito, às vezes eu falo, eu perco noção do tempo, eu não sei se já deu, eu queria só passar esse recado, né, que a mentalidade dos servidores tem mudado, prova disso são as nossas ações no dia a dia, e que só vai acontecer essa mudança, aquisição de inteligência artificial, inovação, tudo isso, se nós estivermos preparados e abertos a isso. E eu acredito que essa mudança já esteja acontecendo. Queria agradecer de novo o convite, né? E volto a palavra para o Dinei e a Meire. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado, Luana, pela sua apresentação. Dizer que nós da EGEM também acreditamos no compartilhamento do conhecimento, né? O conhecimento não tem sentido se ficar para si, né? Tinha uma época que se dizia que informação é poder, né? Então não se repassava, né? Isso é uma coisa ultrapassada, né? Acho que a gente tem que difundir, né? Divulgar o conhecimento para que ele gere mais conhecimento, né? Nós temos aqui 2 perguntas, uma direcionada para o Kleber Canuto, né, do Senai do Paraná. Kleber, a pergunta é assim, sobre a formação de capital humano, né? Em Santa Catarina temos um gap de 2.000 vagas para a programação e seus desdobramentos. No Paraná, como é que está isso? Vocês também encontram essa dificuldade? Olha, Johnny, eu tenho que contar uma história, então. Nós tínhamos uma previsão já no mundo de que
em 2025, mais ou menos, a gente teria 25% da nossa economia, ela já seria digital, né? Com a pandemia, obviamente, todo esse movimento ele se acelerou enormemente e no último ano a gente teve uma demanda por mão de obra, de tecnologia, de analytics de uma maneira geral, que cresceu exponencialmente, né? E então esse é o cenário, né? Nós estamos falando, nós não temos, eu não tenho o número exato hoje, mas provavelmente nós estamos falando de 25% da nossa economia que já é digital no mundo, né? E que só vai continuar crescendo, né? Haja vista que você tem uma nova geração agora que praticamente passou 1 ano e meio estudando por meio digital, ou seja, você está falando de pessoas que já nem tiveram mais contato com o mundo real, assim, do qual a gente foi, né? Nós vivemos, né? Nossa geração viveu. Então, voltando para a pergunta e respondendo de forma bem efetiva a pergunta, nós temos muita dificuldade no Paraná. Dentro da rede Senai, a gente já tem, inclusive, dado as mãos entre nós, assim, né? Tem projetos que hoje entram pela Bahia e que a Bahia contrata o Paraná para poder dar vazão à necessidade da Bahia, porque a Bahia já não consegue dar conta dos projetos. Santa Catarina, não tenho muito bem as informações dos nossos institutos de lá, mas não deve ser muito diferente. E o mais traumático e do qual a gente tem que ter muita atenção, e por isso que eu, particularmente, e nós aqui no Senai, a gente tem focado muito em questões educacionais, nós estamos perdendo o cérebro para fora, porque hoje em dia, esse tipo de mão de obra, ela não precisa estar, né, fisicamente localizada em Santa Catarina, né, junto da empresa, ou em aula. Então, assim, você tem pessoas que estão prestando... Nós tivemos, inclusive, perdas de profissionais que passaram a prestar serviço para empresas dos Estados Unidos, para empresas do Reino Unido, ganhando em libra, ganhando em dólar, com $1 do jeito que está, né? Então, assim, é praticamente impossível você concorrer em termos com valores, né, com salários, com essa... Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que aumentar muito a nossa capacidade de formação, a gente tem que aumentar muito a nossa capacidade de requalificação de pessoas, porque, como bem disse a Luana, o Rafael, o poder público, de uma maneira geral, tem outros tipos de skills importantes para essa era digital, de inteligência artificial, mas que demanda também gente de tecnologia. Então, assim, você está precisando de gente que precisa ser requalificada, né, entender um pouco mais das tecnologias, e você tem toda uma nova ordem de pessoas, novos profissionais entrando no mercado que precisam entender mais de todas essas tecnologias. Redes neurais, elas eram até complexas há 20, 30 anos atrás, mas hoje em dia elas estão cada vez mais disponíveis a todos para consumo, né? Então, nós vamos ter que formar cada vez mais gente. É uma grande demanda, não tem gente suficiente para atender toda a demanda hoje, e é sempre, a gente está o tempo todo requalificando gente. Essa é a nossa missão. O Senai a gente trabalha pesquisa e desenvolvimento, mas a nossa função é trabalhar a parte educacional, e a gente tem investido enormemente nisso, porque a carência de mão de obra hoje em dia, e é no Brasil inteiro, não é só, né, em Santa Catarina, não. É Paraná, é Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Eu posso até fazer um comentário adendo a essa pergunta, mas é que o Rafael fez uma colocação muito pertinente que eu gostaria de explorar um pouco, e eu não quero entrar muito do lado acadêmico, tá? Senão a gente vai ficar chato o meu discurso aqui. Que ele falou da complexidade dos algoritmos, né? E aí vem um ponto importante, por isso da necessidade de equipes multidisciplinares para análise desses algoritmos, né? Porque eles refletem, eles podem refletir desigualdade do outro lado. Então, assim, se você colocar na mão de um cara de tecnologia da informação que vai puramente rodar o algoritmo e vai entregar os scores de acurácia e tudo mais e levar para frente, ele não está olhando os aspectos legais, ele não está olhando os aspectos sociais, ele não está olhando os aspectos filosóficos, muitas vezes. Então, assim, é possível entender os algoritmos, né? Porque por trás de todos eles existem puras estatísticas multivariadas que são da década de 70, da década de 60, entendeu? Que hoje em dia elas só se tornaram passíveis de serem utilizadas dessa forma porque a gente tem um poder computacional nunca visto antes na história da humanidade. Mas a questão é que falta, não dá para deixar só na mão de um cara de tecnologia, você tem que ter uma equipe multidisciplinar junto com ele, você precisa de estatísticos, você precisa de matemáticos juntos, porque tudo isso
tem matemática por trás ali, tem estatística por trás ali. E eu até vou exemplificar com um caso, assim, que eu particularmente, a minha equipe desenvolveu, que a gente procurou trabalhar modelos de predição de pessoas que sofreriam com o afastamento do trabalho, por qualquer questão ocupacional. E, enfim, quando a gente treinou o robô, a gente treinou com mais de 100 milhões de registros de pessoas afastadas no país, ou seja, ele tem praticamente toda a base de conhecimento brasileira a respeito de afastamento do trabalho. E uma das características centrais que dobram praticamente a probabilidade da pessoa ser afastada é exatamente o gênero. Então, assim, o Rafael e a Luana fazem a mesma coisa, mas o fato da Luana ser mulher, ela dobra a probabilidade de ser afastada ou não. O que a gente fez? A gente retirou a variável gênero do modelo. Ele não poderia considerar gênero, porque senão eu vou levar para frente uma discriminação, né, de gênero, que é incorreta. Enfim. Obrigado pelo tempo. Eu tenho mais uma pergunta direta que veio para o Rafael e para a Luana, os dois daí. Então, por que os dois acho que comentaram isso na fala, né? Por que vocês acham que é tão difícil mudar a mentalidade ainda dos órgãos governamentais com relação a compras públicas de inovação, ou não? Uma vez que a lei já está mais flexível nesse aspecto, como sensibilizar especialmente os órgãos de controle, que parece ser a última instância ainda de resistência? Não sei se o Rafael pode começar, depois a Luana. Bem, eu vou fazer uma fala bem breve aqui. A Luana também falou algumas coisas na fala dela, com as quais eu estou de acordo também. Mas, assim, Johnny, eu acho que tem 2 pontos aqui. Primeiro, e a Luana trouxe isso muito bem na fala dela, os órgãos de controle e as próprias servidores já teve uma mudança bastante sensível em relação a isso. Acho que a gente já tem e já vê alguns exemplos bacanas no Brasil todo, inclusive, por exemplo, um dos grandes exemplos que a gente sempre cita é o próprio Laboratório de Inovação do TCU, né, que tem aí um potencial muito grande de ter o seu comportamento mimetizado aí pelas cortes estaduais, né, pelos tribunais de contas de cada estado, e isso vai ajudando a popularizar, Johnny, esse discurso que a gente teve aqui, e de tentar mostrar que a contratação de inovação ela tem que ser vista de forma diferente. Ela não pode ser vista com o mesmo olhar do pregão, do mesmo olhar que a gente dedica como gestor e como controlador a 93%, pelo menos, do nosso tempo, que é o pregão, que a gente mostrou agora há pouco aqui, né? A gente tem, eu acho que, então, portanto, muitos exemplos positivos de já que refletem aí uma mudança. Mas eu acho que, assim, como a pergunta propriamente coloca, né, os órgãos de controle são, sim, um ator muito relevante. Eu acho que um dos fatores primordiais aí é ter mais discussão sobre esse tema, seja dentro dos órgãos de controle, seja com eventos. Até esse ambiente mais acadêmico estimula a gente conseguir discutir, debater a coisa de uma coisa mais livre, né, afastada do caso concreto, né? Então, isso é um ponto muito relevante. Aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Contas já fez 2 eventos grandes sobre isso, em contextos pré-pandêmicos, aí juntando muita gente também. Então, eu acho que é uma iniciativa importante que a gente tem que continuar dando apoio. Discutir isso dentro do órgão de controle é importante, porque o órgão de controle é, sim, um ator muito relevante dentro desse nosso processo de contratação. O segundo ponto e último para responder a pergunta, eu acho que é investir dentro dessas contratações de inovação no que a gente vem chamando assim de processualidade. Ou seja, deixar de uma forma muito transparente qual que é a arquitetura contratual, como que vai ser feita, por exemplo, todo o processo de contratação, que vai ajudar desde o pregão até a TI, até a inteligência artificial, até a inovação tecnológica. Eu acho que essa processualidade, mostrar essa transparência em todos os documentos que a gente coloca no processo de contratação e, sobretudo, motivar, colocar justificativas, realmente pecar pelo excesso dentro desses processos, eu acho que ajuda muito. Eu, Rafael, procurador, nunca vi processo bem instruído canetado. Eu acho que a gente vê muitos processos de Tribunal de Contas que, com muita correção, o Tribunal de Contas aponta falhas, defeitos, problemas de instrução. Então, de fato, investir na instrução adequada para isso é um fator muito importante. Para isso, em São Paulo,
um dos projetos que fiz com o BID foi justamente a gente montar um toolkit de compra pública de inovação, um toolkit que a gente já reúne aí minutas de encomenda tecnológica, minutas de acordo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, prestação de serviços técnicos especializados, e um checklist que mostra tudo da legislação que você precisa atender. Porque ter essa possibilidade do órgão que está interessado em fazer inovação já saber tudo que ele precisa, de fato, vamos dizer, providenciar, atender, para conseguir fazer esse processo correr da melhor forma possível, é algo muito importante. Então, eu acho que essas duas linhas, discutir mais o tema e investir na processualidade, na motivação dos processos, é um caminho muito seguro para a gente conseguir debater e avançar mais sobre contratação de inovação no Brasil. Ok, obrigado, Rafael. Luana? Vamos lá, no primeiro ponto, né? Por que a gente acha tão difícil mudar a mentalidade dos órgãos governamentais? Eu diria, primeiro, é difícil porque tem medo, né? As pessoas têm medo, é o meu CPF que vai ali, eu que vou responder. Acho que é por isso que é difícil, mas como fazer mudar, né? Espaços de experimentação, de testes e de discussão vão fazendo com que a gente perca um pouco esse medo. Se juntar a órgãos de controle é a melhor saída, né? Aqui em Santa Catarina, a gente tem uma rede que foi inaugurada, não sei se é essa palavra, lançada semana passada, que justamente a gente une todos os poderes, né? Faz parte dessa rede o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, nós do Unidos representando o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. Então, existe uma discussão prévia, né, dos nossos problemas. Então, antes de uma fala que eu costumo falar com o Dr. Guilherme, do Ministério Público, eu quero que tu me ajude antes do que tu me cobre depois. Né? Então, fazer o nosso trabalho preditivo com os poderes é muito melhor do que a gente ter que responder depois. Então, hoje eu estou aqui na ACAT, em breve o Ministério Público vai ter uma sala aqui também, e todos nós vamos trabalhar na mesma sala. Então, essa aproximação vai fazer toda a diferença para que o gestor que está lá na ponta perca um pouco esse medo ou se sinta mais confortável para poder fazer um contrato de inovação. Outro ponto muito importante que o Rafael falou são realmente esses modelos, né? Óbvio que inovação não tem um modelo, mas tem um caminho que deve ser seguido, né? A gente vem trabalhando nesses modelos também de como contratar uma solução inovadora, quais são os requisitos, o que isso precisa, e todo esse amparo a gente tenta dar aqui no Unidos e na Secretaria da Administração, que tem uma gerência de compras inovadoras, então só para isso, para tentar diminuir um pouco o risco que se teria, que na verdade é o mesmo risco que teria qualquer tipo de licitação, e é isso que as pessoas não entendem, né? Para um processo licitatório estar pronto, ele tem que estar, como o Rafael disse, ele está completo, bem instruído, e não tem erro num processo bem instruído. E a mesma coisa para um processo de inovação. A questão é que nós não estamos acostumados ainda a fazer esse tipo de processo. Então, a partir do momento que abrir a porteira, né, que isso for normal, que isso for tranquilo de fazer, todo mundo vai ter vontade de fazer, porque só vai trazer benefícios ou não vai ser o melhor preço, vai ser o melhor produto, a melhor solução, né? Então, acho que é esse o caminho mesmo, ter espaços e estar junto com os órgãos de controle. Muito bem. Esse é o segundo evento, né, Merielle, que a gente está promovendo em parceria. O primeiro justamente foi sobre o marco da inovação. A gente trouxe a gente chama assim, eu brinco com ele, que é o papa da discussão, que é o Leopoldo Muraro, superintendente jurídico do CNPq, que tem aquele grupo de trabalho com procuradores federais para esmiuçar o marco da inovação, né? Inclusive fazer modelos e divulgar isso gratuitamente, eles fazem, né, para o Brasil todo. E muito importante para órgãos de controle, fazem debate, a gente trouxe ele, né, e mais alguns debatedores, óbvio, né, para fazer essa divulgação também nesse mesmo modelo para os municípios. E hoje, nessa segunda edição, então é para trabalhar já uma das questões que é a inteligência artificial, né, a importância, né, e as dificuldades que a gente tem nessa operacionalização, tanto por parte do poder público, né, quanto por órgãos de controle, e a própria iniciativa privada, de certa forma, para negociar com o público também essas questões.
Nós vamos agradecer, né, Marielle, a participação de todos, e eu gostaria de passar para cada um dos 3 debatedores para fazer as considerações finais. Podemos começar na ordem inversa, aí, começando pela Luana, né, depois, na sequência, já pode falar, então, o Rafael, depois o Kleber, depois eu faço aqui um encerramento. Eu queria agradecer novamente o convite, me colocar à disposição, né, no governo de Santa Catarina. Quem quiser visitar o nosso laboratório, entender um pouco mais do trabalho que a gente faz aqui, acompanhar nossas redes sociais, Unidos Lab, e lá tem todos os contatos na biografia e me coloco à disposição. Obrigada mais uma vez. Eu queria aproveitar também e agradecer vocês aqui pelo convite. Eu acho que é sempre muito importante a gente poder conversar, sobretudo com os municípios, né, que é, de fato, da nossa federação, né, que mais precisam aí de ajuda, suporte, sobretudo em temas difíceis, assim como a contratação de inovação e também a contratação de inteligência artificial dentro desse sistema. Então, fico muito feliz, agradecido de poder estar aqui com vocês e espero que tenha servido para a gente continuar debatendo, discutindo esse nosso tema. Kleber? Ele está congelado. Agradecer. Deu um probleminha ali, Kleber. Eu estou com a internet meio ruim aqui hoje, desculpe. Falando em ciência de dados, né? Eu agradecer o convite, né, Johnny, participação, saudar os meus colegas aí que participaram do rico debate, aí, o Rafael e a... por compartilhar. Alô, vocês estão me escutando? Agora sim. Voltou. Agora sim, desculpa. Eu acho que é um momento muito rico da gente debater, não só pela questão da contratação também toda colocada, mas eu acho que aquilo que a gente chama aí de sociedade 5.0, né, as cidades inteligentes, talvez seja o grande motor aí de recuperação econômica e social da nossa sociedade aí nesses próximos 5, 6 anos, pelo abalo da pandemia, assim, né? Tudo aquilo que a gente pode reverter em formação de capital humano, né? Capital humano, de requalificação dos próprios serviços públicos e, consequentemente, de tudo aquilo que vai envolver de capacidade da indústria para atender toda essa necessidade, talvez esteja aí o grande motor de recuperação econômica da nossa sociedade. Então, agradeço aí pelo convite e pelo debate. Muito bem, nós vamos passar agora para a Marielle, né, para fazer os agradecimentos em nome do governo do Estado de Santa Catarina. Bom, então, só para finalizar, eu agradeço imensamente vocês 3 que aceitaram o nosso convite, o Dionei que fez a mediação. Esse é o segundo, como o Dionei já falou, o segundo evento que a gente faz em nome do Pacto pela Inovação, que a gente tem aqui em Santa Catarina, né? Os atores do ecossistema estão todos reunidos e a gente entende, né, que nesse momento, como o Kleber falou, o nosso secretário ele até chama isso de pós-guerra. O pós-Covid é quase um pós-guerra e claro, sempre em tempos de guerra, a inovação tecnológica ela avança milhares, né, décadas num curto espaço de tempo, e eu acho que a gente está vivendo exatamente isso, né? Então, que todo mundo tenha aproveitado essa tarde de conversa, eu aprendi muito, eu anotei muita coisa, e novamente agradecer e dar por encerrado, então, o nosso webinar. Tudo bem. Agradecemos também em nome da EGEM, abraço a todos, muito obrigado. Tchau, tchau. A gente vai ficar fora e acho que o Dionei quer falar mais um pouquinho, né? Ele desligou lá? Tá acontecendo ainda, estou dando o encerramento lá.